Olá, alunos! Então, agora esse vídeo trata-se de língua portuguesa. No vídeo anterior, nós falamos sobre alguns sinais de pontuação, né? E hoje nós vamos falar de frases, tá? Eu sempre vou comentar o que eu falei no vídeo anterior. Caso o aluno não tenha assistido, dá uma ajudada para ele depois procurar lá na semana que passou o vídeo anterior de língua portuguesa, tá? Aproveitando para dizer para vocês, não excluam os vídeos, tá? Gente, porque é bom para vocês depois estudarem, ler o livro, né? E assiste o vídeo, um complementa o outro, tá? Vamos lá. Em língua portuguesa hoje a gente vai falar de frases declarativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. Eu falei no outro vídeo, eu vou repetir de novo, né? Então chegou aí o nosso cavalete, o meu bloco que eu queria para dar aula. Porém, não chegaram os canetões, então tá assim meio claro, mas eu vou passar a foto para vocês depois do vídeo, tá? Então fiquem tranquilos, depois a gente melhora isso, tá? Vamos lá. As frases declarativas, elas podem ser afirmativas ou negativas. Então, eu posso declarar, falar algo afirmando, como eu posso declarar, falar algo negando, tá? Então, eu coloquei aqui embaixo um exemplo de declarativa afirmativa. Nós vamos comprar doce hoje. Veja, estou falando. Estou declarando que hoje nós vamos comprar doce e afirmando, né? Nós vamos comprar doce hoje. Frase declarativa afirmativa. Eu posso fazer uma frase declarativa negativa. Estou negando alguma coisa. Então eu coloquei assim: eu não fui ao cinema. Eu não fui ao cinema. Estou falando, estou declarando e ao mesmo tempo é uma frase negativa, né? Tá dizendo o que eu não fiz, onde eu não fui, tá? Nessas frases declarativa, tanto afirmativa como negativa, eu uso ponto final, tá? Eu só estou falando, ponto final, tá? Eu tenho a frase interrogativa, é aquela frase que pergunta, e se ela pergunta, ela tem que terminar com o pontinho de interrogação, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui também bem facinho. Você escovou os dentes? Veja que quando eu pergunto, até a entonação da minha voz ela muda. Você escovou os dentes hoje? Por exemplo, né? Ponto de interrogação. Você não foi ao cinema? Ponto de interrogação. Quando eu faço a interrogação, até o som da minha frase sai diferente, tá? E se eu tô perguntando, na língua portuguesa, eu tenho que pôr o sinal de interrogação no final, tá? Eu tenho também as frases exclamativas. As frases exclamativas são aquelas que exclamam uma emoção, tá? Expressa uma emoção. Quando eu falo de emoção, não precisa ser só alegria. Pode ser tristeza, pode ser raiva, tá? Elas simplesmente vão expressar uma emoção. E por elas serem exclamativas e elas demonstrarem emoção, geralmente vem o ponto de exclamação no final.
tá? Então, quando eu ler, eu leitora, for ler e eu ver que já tem uma exclamação, eu já sei que alguém está colocando uma emoção ali naquela frase, tá? Quando eu vou ler e vejo que tem um ponto de interrogação, eu já sei que alguém quer saber alguma coisa, tá? Vamos lá. E eu tenho as frases imperativa. Ela expressa uma ordem, um pedido ou um conselho. Veja, a imperativa, ela também usa o ponto de exclamação, mas ela não está passando emoção, por exemplo, de raiva, tristeza, alegria, espanto, tá? Ela está passando para nós uma ordem, um pedido, uma súplica. Então, vamos ver aqui, ó. Fique quieto na igreja, né? Fique quieto na igreja. Coloquei um ponto de exclamação, né? Veja, estou ordenando, pedindo, dando um conselho, suplicando. Fique quieto na igreja, né? Porque você pode levar uma bronca, porque é falta de educação, porque as pessoas vão olhar você com maus olhos, porque o lugar é de silêncio e não de bagunça, tá? Então, do mesmo jeito que no outro vídeo eu falei que alguns sinais, por exemplo, como a reticências, o parênteses, as aspas, elas são essenciais, elas são importantes quando eu leio um texto, tá? Nas minhas frases, esses pontos aqui, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, são importantes também para quando eu estar lendo uma história, eu saber identificar o que o autor está querendo me passar. Se nós pegássemos uma história sem nenhuma pontuação, sem nenhum tipo de frase, nós íamos ler aquilo sem parar, sem observar a emoção, sem observar a pergunta, sem observar uma explicação dentro dos parênteses ou aquela coisa importante dentro das aspas, né? Então, todos os pontos e os sinais dentro da língua portuguesa são importantes para isso, para quando alguém for ler uma história, saber ali o que realmente aconteceu. Porque embora a história esteja escrita, ela vai passar para mim emoção, ela vai passar para mim pergunta, ela vai passar para mim explicação, a importância de alguns fatos, tá? E sem esses sinais, sem essas pontuações, sem esses tipos de frase, por exemplo, a leitura ficaria muito complicada, tá? Tudo isso também que a gente vem aprendendo na língua portuguesa é para quando vocês forem escrever uma redação, se vocês estão escrevendo uma pergunta, eu preciso pôr o sinal de interrogação. Se vocês estão exclamando, nossa, fiquei tão feliz, precisa pôr o ponto de exclamação. Então, até para vocês, quando forem escrever a redação, os sinais que a gente usa, né, os tipos de frase que a gente usa, são muito importantes para vocês conseguirem transmitir para quem vai ler o que você escreveu, saber o que você quer dizer com aquela frase, com aquela história, com aquilo que você está contando, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa e por hoje aqui na língua portuguesa não tem. Então, depois do vídeo vai a foto do que vai ser copiado no caderno e a página do livro que vocês vão fazer aí em casa, tá bom? Até já já!